Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma aula complementar às duas aulas que eu já postei, né? Teórica sobre esse primeiro tema de Física 2, que é de gravitação universal. E hoje nós vamos fazer alguns exercícios resolvidos, para vocês terem como exemplos para ajudar na resolução das listas, beleza? Então, quem está assistindo aí pelo YouTube, pessoal, essa aqui é uma aula que eu gravei para a disciplina Física 2 do curso de Licenciatura em Química, no semestre suplementar 2020.3 da Universidade Federal do Amapá, ok? Então, alunos, vocês já têm essa resolução em PDF que eu postei lá no sistema, vocês podem baixar. Quem está vendo pelo YouTube, que não estuda na Unifap, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do DocSit, onde vocês podem baixar essa resolução já em PDF e salvar aí no seu computador para você também ter ela direitinho aí no seu arquivo, beleza? Então é isso aí, vamos para o vídeo. Ok, galera, então nessa aula nós vamos resolver 8 exercícios desse livro aqui, é o Young, certo? Volume 2, 14ª edição. Vocês podem baixar ele em PDF na internet, tem aí disponível. Se você tiver na biblioteca, melhor ainda, né? Então vamos lá, a primeira questão é esse aqui, ó, exercício 12.1 do capítulo 12, né? Então calcule a razão da força de atração gravitacional do Sol sobre a Lua e a força da Terra sobre a Lua. Observa que ele falou aqui, ó, calcule a razão. O que significa isso, pessoal? Quando você falar razão, você vai fazer uma fração, né? Você vai fazer aí uma divisão, certo? Entre quem? Entre a força de gravitação do Sol sobre a Lua. Então vamos colocar assim, ó, força Sol, Lua, ok? Sobre a força da Terra sobre a Lua. Então, ó, força da Terra sobre a Lua, ok? É isso que a gente tem que achar aqui. Sol, Lua sobre a Terra, Lua. Então, vamos lá. Suponha, esse aqui é o nosso objetivo, né? Suponha que a distância da Lua ao Sol seja aproximadamente a mesma da Terra ao Sol. Olha só a informação que ele deu aqui também, certo? Que a distância vou colocar assim, ó, do Sol até a Lua é aproximadamente igual, certo? A distância do Sol até a Terra, né? Sol até a Terra, ok? Isso aqui vai ajudar a gente. Aí, olha lá. Use os dados do apêndice F. Isso aqui está lá no livro, certo? Daqui a pouco eu vou colocar aqui também no slide os valores. É preciso dizer, é mais preciso dizer que a Lua está em órbita ao redor da Terra ou que a Lua está em órbita ao redor do Sol? No final a gente vai ter que responder essa pergunta aqui, ok? Bom, então vamos à resolução. O que a gente tem que fazer? Encontrar essa razão aqui, né? A força de atração do Sol à Lua e da Terra à Lua. Quem que atrai mais a Lua? Basicamente é isso, né? Então aqui em cima a gente põe, ó, quem é a força de atração gravitacional do Sol até a Lua? É o G vezes a massa do Sol vezes a massa da Lua dividido pela distância do Sol até a Lua, né? Sobre G, massa da Terra, agora aqui embaixo, ó, vezes a massa da Lua dividido pela distância da Terra até a Lua, ok? Aí, ó, quem vai cortar? Vamos ver aqui, ó. Corta o G, corta aqui a massa da Lua, né? E sobrou quem? Sobrou a massa do Sol sobre a distância do Sol até a Lua, pessoal. A gente vai usar essa informação aqui, ó, que o problema nos deu, né? Ela é igual à distância do Sol até a Terra, né? Que é aproximadamente igual. E a gente multiplica pelo inverso aqui, né? Desculpa, pessoal, esqueci uma coisa aqui. Tem um quadrado aqui embaixo, beleza? Ó, não vamos esquecer aqui, ó. Isso aqui é o quadrado, tá? Então esse termo aqui é o quadrado, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Isso. Então agora aqui, ó. E esse termo aqui também é ao quadrado, ok? Importante. Aí, ó. Pronto, agora sim. Então isso aqui é o quadrado, ok? Isso aqui é o quadrado.
E a gente multiplica aqui pelo inverso da fração aqui embaixo, né? Então vai ficar assim, ó, distância da Terra à Lua quadrado sobre a massa da Terra. Ajeitando isso aqui, a gente pode colocar assim, ó, que é a massa do Sol sobre a massa da Terra, que multiplica a distância da Terra à Lua sobre a distância do Sol até a Terra, tudo isso ao quadrado, ok? É isso aí. Então, pessoal, tudo isso aqui, ó, são informações que estão tabeladas lá no livro, que ele fala para a gente consultar esse apêndice F aí que ele mencionou, né? Então, agora nós vamos pegar os valores. Guarde isso aqui e nós vamos pegar os valores. Aqui estão os valores, certo? Então, ó, vocês podem olhar aqui a massa do Sol, 1,99, 10 a 30 kg. A massa da Terra, 5,97, 10 a 24 kg. A distância da Terra até a Lua é 3,84 vezes 10 a oitava metros. E a distância do Sol até a Lua, que a gente está considerando igual à distância do Sol até a Terra, 1,50 vezes 10 a 11 metros. Aqui são os dados que estão no livro, ok? Aí você vai agora substituir esses dados aqui, ó, na expressão. Vamos lá, fazer isso. Aqui está. Então, já escrevi aqui, ó, os valores, certo? Na expressão. Observem uma coisa importante. Vamos cortar aqui, ó, as unidades. Observem que isso aqui vai sair um valor adimensional. Professor, está certo isso? Está correto, porque a gente tem aqui, ó, uma razão entre duas forças. Então a gente tem que ter um número adimensional mesmo, ok? Na verdade a gente está só relacionando saber o quanto uma é maior que a outra ou menor, beleza? Então claramente isso vai ser realmente um valor adimensional. Aí você vai fazer essa continha e o resultado vai ser o seguinte. Observa agora, eu fiz aqui o resultado, deu 2,18, beleza? O que isso significa? Significa que a força que o Sol exerce sobre a Lua é mais de 2 vezes, né? Um pouco mais de 2 vezes maior do que a força que a Terra exerce sobre a Lua. Observe esse resultado aqui, vamos interpretar esse resultado. Então a Lua, ela sofre mais atração gravitacional de quem? Do Sol ou da Terra? Claramente, o resultado está mostrando que a Lua ela é muito mais atraída pelo Sol, né, do que pela Terra. Aí a pergunta que tinha lá no exercício era assim: seria mais interessante a gente mais correto afirmar que a Lua está em órbita do Sol ou da Terra? Pelo resultado aqui, faria mais sentido dizer que a Lua está em órbita do Sol, né? Assim como todos os outros astros aí do Sistema Solar, planetas, satélites, enfim. Porém, considerando um sistema local, Terra-Lua, é costume nós dizermos que a Lua está orbitando a Terra. Beleza? Então esse foi o nosso primeiro exercício. Vamos passar para o segundo agora. Esse aqui é o segundo exercício que a gente vai resolver. É o exercício número 12.4 do livro do Young. E ele diz o seguinte, ó, exercício aqui, esse que tem dois pontinhos, né? Dois pontinhos. Porque ele vai exigir que você tenha um conhecimento aí sobre o teorema das cascas esféricas, certo? Então, ó, duas esferas uniformes, cada uma com uma massa m e um raio r, estão em contato. Qual é o módulo da força de atração gravitacional entre elas? Então, aqui estão as duas esferas, desenhei aqui, né? E elas estão em contato, certo? Então, elas estão tocando aqui uma a outra. Isso aqui é importante para poder você determinar essa distância entre os centros, né? Então, já que elas estão encostando uma na outra e cada uma tem raio R, então essa distância aqui, ó, entre os centros das esferas, a distância D é igual a 2R, ok? Cada uma das esferas tem massa m. Observa que ele diz que as esferas são uniformes, que significa que a densidade delas é constante, né? Densidade é constante. Então, a gente sabe que, no caso de esferas uniformes, ela pode ser considerada como
uma composição de múltiplas cascas esféricas uma dentro da outra, como fosse uma cebola, né? Cebola ela é formada de várias camadas. Imagina várias camadas infinitesimais. Se você integrar isso de 0 a R, você tem uma esfera uniforme. Então você pode aplicar o teorema das cascas esféricas aqui também, mesmo sendo duas esferas maciças, beleza? Então essa é a sacada para você resolver aí essa questão, né? E aí, sabendo isso, você vai resolver essa questão muito rápido. Porque quem vai ser, então, já que você pode aplicar o teorema das cascas esféricas aqui, o que diz o teorema das cascas esféricas? Ele diz que a força de atração gravitacional que uma esfera exerce sobre um ponto localizado externo a ela é a mesma que seria se toda a massa tivesse concentrada aqui no centro. Então você pode considerar essa massa M aqui da esquerda nesse ponto aqui e essa massa M da direita nesse ponto aqui, né? Não precisa levar em consideração o volume de nenhuma das esferas. Então basta você fazer GMM, ok? Sobre D quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Você sabe que as massas são iguais, então vai dar M quadrado, e você sabe que a distância é 2R, certo? Ao quadrado. Então essa expressão aqui vai dar gm quadrado sobre 4r quadrado. Essa é a força de atração gravitacional entre duas esferas de massa m separadas, encostadas uma na outra, né? Então esse exercício foi fácil, né? Está resolvido. Vamos para o próximo. Vamos lá, galera. Terceiro exercício. Então, olha só. Esse aqui é o exercício 12.6, né? Do livro do Young. Ele diz assim, ó. Ache o módulo, a direção e o sentido da força gravitacional resultante sobre a massa A. Então a gente quer saber a força resultante, força gravitacional resultante que age sobre a massa A, decorrente das massas B e C, na figura, essa figura aqui, ok? É 12.6. Cada massa é igual a 2 kg. Então observe que todas as massas são iguais, ok? Então a gente tem essa informação, MA igual a MB, que é igual ao MC, que é igual a 2 kg. 2 kg. Espera aí que eu errei aqui na hora de escrever. Vamos lá, ajeitar. Então aqui, 2 kg, certo? Então a gente quer saber a força resultante sobre a massa A. Então eu fiz um esqueminha aqui embaixo, olha, que mostra a força resultante. Então saiba que a força de atração gravitacional, a força gravitacional é sempre atrativa, né? Por isso que se chama atração gravitacional. Então, se ela é sempre atrativa, a gente já vai saber o sentido dela. A direção da força gravitacional é sempre a direção da linha que une os centros, né, dos corpos aqui, ó. Então, nesse caso, como eles estão alinhados aqui na horizontal, a gente sabe que a direção da força vai ser a direção horizontal. O sentido é só a gente lembrar que a força gravitacional é atrativa. Então, o corpo C ele vai exercer uma atração sobre o corpo A e o corpo B também vai exercer uma atração sobre o corpo A, né? Já que é a atração, as duas vão estar direcionadas aqui da esquerda para a direita. E quem tem módulo maior? Como as massas são iguais, então a única coisa que vai mudar é a distância. E a gente sabe que a força gravitacional ela cai com a distância, né? Então quanto maior a distância, menor a força. Portanto, como a massa B está numa distância maior, a força FB vai ser menor do que a força FC, ok? Então agora vamos escrever o módulo disso aqui. Então a gente vai ter o seguinte, olha, que a força resultante sobre a massa A, sobre o corpo A, vou chamar aqui A, né? Ela vai ser a força que eu vou chamar de FB, ok? Que é a força exercida por B, mais a força exercida por C, ok? Quem são essas forças, pessoal? Então, a força exercida por B é G, MA, MB sobre a distância de A até B ao quadrado, ok? E a força exercida por C é G, né? MA, MC sobre a distância desde o A até o C ao quadrado, ok? Arrumando isso aqui, a gente pode ficar assim, ó, vai ficar o G, a massa
A gente pode tirar aqui em evidência, ok? Quem vai sobrar aqui do lado? Vai sobrar a massa B sobre a distância de AB ao quadrado, mais a massa C, distância de A até C ao quadrado, ok? Ficou um pouco apertado aqui o espaço, mas é isso aí. Agora, basta a gente substituir os valores que foram dados aqui pelo problema. Então, a força resultante em A vai ser... Vamos substituir os valores. Aqui está, ok? Então, observa, vamos lá, vamos analisar isso aqui, ó. O valor da constante G é 6,67 vezes 10 a menos 11, ok? A massa A tem o valor 2 kg, a massa B e C também tem o valor 2 kg, ok? Poderia também ter igualado aqui, né, usado essa expressão, aí você iguala tudo isso aqui à massa de A e tira um massa de A quadrado aqui fora, não está errado, tá? Poderia fazer, acabou de me ocorrer. Aí nas distâncias, pessoal, observa que essas distâncias aqui estão em centímetros, ok? Então é importante você usar aqui, ó, 10 a menos 2 metros, né? A gente sabe que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros, ok? Então coloque nas unidades corretas. Aí por que está 50 aqui? Porque a distância de A até B é 10 mais 40, observe. E a distância de A até C é apenas 10, correto? Então você vai colocar aqui, ó. E agora quando você fizer as contas aí, eu vou colocar direto aqui, ó, certo? Fazendo as contas, isso aqui dá 27,74 vezes 10 a menos 9 newton, ok? Esse é o valor da força resultante sobre a massa A. Nessa situação aqui, ilustrada pela letra A. Vamos fazer agora a letra B. Ok. Temos aqui agora a letra B. Na letra B, a gente tem uma diferença, né? A massa A e C trocaram de lugar. Então, se elas trocaram de lugar, agora nós vamos ter as forças FB e FC apontando em direções opostas, ok? Então, a direção da resultante vai continuar sendo a horizontal, ok? Porém, o sentido agora vai apontar para a esquerda. Como é que eu sei que é para a esquerda? Como é que poderia determinar isso? Porque a gente sabe que as massas são todas iguais, né? Vou escrever aqui de novo. Então, MA é igual a MC, MB é igual a MC, que é igual a 2 kg. Então, já que as massas são iguais, a única coisa que vai influenciar é a distância. Como o B está mais distante, ele vai exercer uma força menor, certo? E o C está mais próximo, a força vai ser maior. Então, a resultante vai apontar na direção da força C. Então, o sentido da força resultante agora vai ser para a esquerda. No final, a gente vai usar essa informação aqui, ok? Então, vamos seguir aqui com a nossa resolução. Vamos lá. Então, como é que vai ficar agora aqui, ó? Nessa situação em B, a gente vai ter que... Vamos trabalhar em módulo primeiro, tá? Então, a força resultante sobre a massa A vai ser... Vamos lá. Vai ser o FC menos o FB, ok? FC menos o FB. Então, vamos lá. Quem é o FC? É G, massa de A, massa de C sobre distância de AC quadrado, tá? Menos, ó, G, massa de A, massa de B, aí distância de A até B ao quadrado. Aí vamos usar essa informação aqui, ó, né, que as massas são iguais. Então, isso daqui vai dar massa de A quadrado, esse primeiro produto aqui, né? Isso aqui vai dar massa de A quadrado, isso aqui vai ser massa de A quadrado também, ok? Então, agora quando a gente tirar em evidência, vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser o G, né? Vai sair a massa de A quadrado aqui, já vou colocar logo. E vai ficar quem aqui vai sobrar? Então, aqui dentro vai ficar 1 sobre a distância de A até C quadrado menos 1 sobre a distância de A até B ao quadrado. Sei?
Vamos substituir os valores. Como é que vai ficar aqui substituindo os valores? Ficou assim, ó, certo? Tá aqui o valor da constante gravitacional. Aqui eu já tirei a massa de A quadrado, certo? Observa aqui que agora a distância de C até A é 10 centímetros. A distância de A até B não é mais 50, certo? É 40 centímetros, ok? Então vamos lá. Fazendo as contas, galera, quando vocês resolverem isso aí, vou colocar o valor aqui direto, dá 25,01 vezes 10 a menos 9 newtons, ok? Porém, agora vamos responder aqui, ó. No caso da letra A, é porque a questão ela pediu módulo, direção e sentido, ok? E você pode colocar isso desenhando, certo? Mas eu vou escrever aqui na notação vetorial. Então, na situação A, a força resultante sobre a massa A, ela deu 27,74 vezes 10 a menos 9 newtons. Eu vou colocar assim, ó, newtons na direção x versor, ok? Para dizer que ela está na direção horizontal, que é o eixo x, apontando no sentido positivo, ok? E na situação B, a gente tem o seguinte, ó, que a força resultante sobre a massa A, ela está menos 25,01 vezes 10 a menos 9 newtons, apontando na direção de x versor. Então, a direção dela é a direção do x versor, o sentido é para a esquerda, o módulo é esse aqui. Okay? Então, aqui você tem módulo, direção e sentido. Aqui você tem o módulo, a direção de x e o sentido positivo também. Ok? Então, está aí resolvida a questão 12.6. Vamos passar para a próxima. Vamos lá. Então, está dizendo aqui o seguinte, olha. Exercício 12.18. Dois pontinhos aqui também, né? 10 dias após o lançamento para Marte, em dezembro de 98, ok? A espaçonave Mars Climate Orbiter, de massa, ó, vamos lá, massa é igual a 629 kg, né? Estava a uma distância de 2,87 vezes 10 a sexta quilômetros da Terra. Se deslocava com velocidade igual a 1,20 vezes 10 a quarta quilômetros por hora em relação à Terra, ok? Então vamos lá, a gente tem uma distância aqui, ó, de 2,87 vezes 10 a sexta, né, quilômetros, e a gente tem uma velocidade aqui de 1,2, eu vou colocar aqui, né, vezes 10 a quarta quilômetros por hora. Ok, vamos lá. Então, ó, primeira coisa, quanto dá essa velocidade aqui em metros por segundo? Então você vai fazer a velocidade, ela é 1,2 vezes 10 a quarta. Isso aqui sobre 3,6, né? Isso dá, eu já fiz essa conta aqui, eu vou colocar direto aqui, eu vou colocar, ó, dá 1 sobre 3, né? 1/3 vezes 10 a quarta metros por segundo, ok? Esse aqui tá facinho, né? 1,2 sobre 3,6 é isso aqui, ó, 1/3. Então vamos lá. Aí diz assim, letra A, nesse momento, ó, né, o momento que ele estava nessa posição aqui, essa distância, qual era a energia cinética da espaçonave em relação à Terra? Bom, a letra A é muito fácil, né? Porque você sabe que a energia cinética é meio de mv², certo? Você já tem a massa aqui em quilogramas, você já tem a velocidade aqui em metros por segundo, está tudo no SI. O que você vai fazer? Substituir os valores, né? Então vamos substituir os valores agora aqui, ó. Tá aqui os valores substituídos. Então, meio, a massa que é 629, velocidade é 1/3 vezes 10 a quarta, tudo isso ao quadrado, né? Aí isso aqui é o quadrado. Esse resultado aqui, galera, dessa continha, vai dar o seguinte, olha. Já pegando aqui duas casas decimais somente, dá 3,49 vezes 10 a nona joule, certo? Essa aqui é a energia cinética
da espaçonave. E a letra B diz assim, ó, a energia potencial do sistema espaçonave Terra. Como é que a gente calcula a energia potencial aqui no contexto da gravitação? Menos G, Mzão, Mzinho sobre D, certo? Esse D aqui é o R, que é o R lá que ele estava... Vou colocar R aqui, certo? Vamos mudar aqui e botar um R, só para usar o que a gente estava usando nas aulas anteriores, beleza? Então aqui vai ser um R e aqui vai ser um R. R ficou parecendo o V aqui, né? Então vamos lá, tá aí. Agora um detalhe, vamos lá, vamos observar uma questão aqui. Ele está a uma distância acima da Terra, concordam? Então vamos lá, ó. O que eu vou ter que escrever aqui? Eu vou ter que escrever aqui o seguinte, olha, que é menos G, Mzão, M. Esse Mzão é quem? É a massa da Terra. E esse M aqui é a massa da espaçonave lá, né? É isso. Aí tá, quem é esse R? Esse R aqui, ó, vai ser o raio da Terra mais a distância D. Agora sim que era o D, né? Tá, não precisava ter apagado aquele D ali. Então tá, esse aqui é o D, tá? Mais a distância D que ele estava acima lá, ok? Então olha só, vamos substituir esses valores aqui então. A massa da Terra, galera, eu não coloquei aqui, mas ela está tabelada no livro, eu vou já colocar aqui, ó. Prontinho. Então está substituído aqui, ó. Vamos lá, quem são esses termos aqui, ó? Esse aqui é o G, né? 6,67. Essa aqui é a massa da Terra, você encontra aí no livro, certo? 5,97 vezes 10 a 24. Aqui é a massa do satélite já da espaçonave. Esse aqui é o raio da Terra, também está tabelado, certo? 6,37 vezes 10 a sexta metros, né? E aqui a distância que ele está acima da superfície, tá? Observa que eu coloquei aqui 10 a nona, né? Porque a gente sabe que 1 quilômetro aqui, ó, é 10 ao cubo. Com esse 10 a sexta aqui dá 10 a nona, beleza? Continuando aqui, ó, você vai ter que o U, fazendo as contas, quanto vai dar esse valor de U? Vai dar menos, colocando aqui só 3 casas decimais, né? Vai dar 8,706 vezes 10 a sétima joule. Ok? Beleza, galera. Tá resolvida aqui mais uma questão. Vamos passar para a próxima. Isso aí, galera. Então vamos lá. Exercício agora 12.20, certo? Um pontinho apenas aqui, ó, mas a gente vai utilizar um conhecimento aí sobre órbitas circulares. Vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá. Um satélite terrestre move-se em uma órbita circular com uma velocidade orbital de 6.200 metros por segundo. Determine o tempo de uma revolução do satélite. O que é isso, galera, que ele quer saber aí? O tempo de uma revolução. O período, né? Então, na letra A, ele quer apenas que você encontre aí o período T do satélite. E na letra B ele fala assim, ó, a aceleração radial. Radial é na direção do raio, galera. Se a órbita é circular, ele aponta para dentro. Então, na verdade, a letra B, ele nada mais quer do que a aceleração centrípeta, ok? Do satélite em sua órbita. Então, fiz um esqueminha aqui que é o seguinte, ó. Tá aqui o satélite na órbita da Terra, né? A Terra está aqui no centro, beleza? E aqui, ó, a velocidade, ela é tangente à órbita, né? E para dentro aqui a gente tem quem apontando aqui, ó, tem a força, né? Mas o que vai importar para a gente é a aceleração centrípeta, né? Ela aponta aqui para o centro. Vamos lá. Então a velocidade ela é 6.200 metros por segundo e a gente tem o seguinte, ó, na órbita circular a velocidade é dada por isso aqui, G, a raiz de G mt, né, que é a massa da Terra, sobre R, ok? Ah, professor, tem que ficar lembrando essas formulinhas? Se você lembrar, ótimo, mas você pode consultar também. Mas você pode também deduzir isso aqui. Você lembra lá na nossa aula que a gente falou que numa órbita circular, você pode igualar a força gravitacional com a força centrípeta.
E aí, se você fizer isso aqui, faça aí no seu caderno, você vai lembrar que você vai achar essa expressão aqui para velocidade. Só que esse V aqui da expressão, ele está em função do R. Mas a gente não sabe o R. Mas a gente sabe o período. Ou, desculpa, a gente sabe relacionar o R com o período. Ok? Então, a gente sabe a velocidade e quer achar o período. Então, como é que a gente acha uma expressão do período em função da velocidade? Como é que a gente acha? É fácil, né? É só você usar essas duas expressões aqui cancela o R nessas duas expressões e você acha o período em função da velocidade. Então vamos usar isso aqui. De onde veio essa segunda expressão, professor? Veio do seguinte fato. Ó. Aqui você sabe que no movimento circular uniforme, essa velocidade aqui é constante, né? Esse satélite ele se move com uma velocidade fixa. E o tempo que ele leva para dar uma volta completa, ele é um período. Mas uma volta completa, significa o quê? Significa uma circunferência C, né? E ele executa uma circunferência C em um período. E como é que eu calculo o valor de uma circunferência C? 2πr, é o que está aqui em cima. Ó, né? Isso aqui é uma circunferência C, beleza? Então ele dá uma volta ao longo da circunferência C durante um período T. É isso que está dizendo aqui, a velocidade. Então, cancelando o R aqui nessas duas, vamos lá. Quem é o R? Eu tiro o R aqui dessa expressão. Ó. O R vai ser V vezes T sobre 2π. Ok? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, eu vou pegar agora aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho que V é igual a raiz, né? Vamos lá. Raiz de G, massa da Terra, sobre R. Quem é o R? O R é V vezes T sobre 2π. Ok? Ok. Então, vamos arrumar isso aqui. Ó. Quem vai ser o V? O V vai ser a raiz, né? Vai ficar assim, ó. 2π GMT sobre VT. Mas a gente não quer saber o T, então vamos ajeitar isso aqui. Ó. Arrumando, eu tenho que V quadrado é igual a 2π GMT sobre o V de novo vezes o período. Né? Agora, observe que tem um V aqui. Ó. Se eu pegar esse T e jogar para cá, e pegar esse V e jogar para cá multiplicando, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou achar que o período T ele é igual a 2π vezes G mt dividido por V ao cubo. Certo? Então, olha só, você tem aqui uma expressão que relaciona o período T, né? O período T em função do V, ok? O T em função do V. Por que eu quero isso? Porque o V é a informação que eu tenho aqui. Ó. Vamos lá, substituindo os valores, então, fica assim. Ó. T é igual esse valor aqui. Ó. Esse valor aqui, 2π, aqui a constante G, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra tabelada, né, 5,97 vezes 10 a 24 kg. E a velocidade aqui embaixo, que está elevada ao cubo, é 6,2 vezes 10 a terceira. É esse mesmo valor que está aqui, viu? Deixa eu colocar em notação científica ao cubo. Esse período, galera, quando vocês calcularem, eu vou colocar aqui o valor dele. Ó, vai dar 10.498 segundos. Aí você fala, segundos. Aí você lembra, eu vou botar aqui em cima, ó, que uma hora ela é igual a 3.600 segundos. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma regrinha de 3 e você vai dizer que isso aqui dá exatamente, aproximadamente, né, 2,9 horas. Então esse é o período de revolução do satélite, certo? Então resolvemos a letra A. Vamos agora para a letra B. Então a letra
Ok, letra B. A letra B, ela pede que a gente calcule, ó, a aceleração centrípeta, certo? Aceleração centrípeta. Então vamos lá. Como é que eu calculo essa aceleração radial? É só eu lembrar lá da teoria que a aceleração centrípeta ela é v quadrado sobre r. Então a gente já tem o v quadrado, né? O v está aqui, ó. O v está aqui, 6.200 metros por segundo. Falta o r. Como é que eu acho esse r? Lembra que a gente pegou no anterior, a gente isolou o r e achou que ele era igual a v vezes o período sobre 2π? Então, assim que você vai achar esse r, né? É isso aqui. Então, vamos lá. A aceleração vai ser, agora ela vai ser o seguinte, ó. Vai ser v quadrado sobre o r. O r ele é v vezes t sobre 2π. Então, a aceleração ela é 1 quadrado aqui vai embora com esse, vai ficar 2π, que multiplica v sobre t, né? Observa que já deu certo aqui, porque ficou velocidade sobre tempo, né? Então, vamos lá, vamos substituir. Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Prontinho. Ok? Então, é 2π vezes a velocidade, que é 6.200, dividido pelo período, que é 10.498 segundos. Tem que colocar em segundos, porque a velocidade está em metro por segundo, beleza? Fique atento a isso aí. E agora, galera, fazendo a conta aqui, ó, vou colocar o valor direto. Isso aqui dá 3,71 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, esse aqui é o valor da aceleração. Beleza? Resolvida mais uma. Vamos lá. Passando para a próxima agora. A próxima questão, galera, é o exercício 12.32, né? Que diz o seguinte, olha, uma casca esférica uniforme de massa igual a 1.000 kg possui um raio de 5 metros. Letra A. Ache a força gravitacional que essa casca exerce sobre uma massa pontual de 2 kg, colocada nas seguintes distâncias do centro da casca. 1. 5,01 metros. 2, 4,99 metros. E 3, 2,72 metros. Tá, vamos ver o que significa isso. Fazendo um desenho, a gente acha isso aqui, ó, né? Então, tá aqui a casca esférica, certo? A massa dessa casca esférica é de 1.000 kg. O raio dela é de 5 metros. Importante saber esse raio, porque olha só as distâncias aqui, ó. A primeira distância é de 5,01 metros, então ela está fora da casca, já que o raio é de 5 metros. Então a primeira distância ela está aqui, ó, 5,01 metros. A segunda distância ela está dentro da casca, um pouquinho, né, próximo da superfície, mas já dentro aqui, ó, 4,99, é menor do que 5, né, que é o raio. O raio é 5. E a terceira distância ela está um pouco além aqui do meio, né? O meio seria em 2,5, né? Então ela está aqui, ó, 2,72, ok? Então ele quer saber o valor da força gravitacional nesses 3 pontos. O que você vai precisar conhecer para resolver essa questão? Teorema das cascas esféricas. O teorema das cascas esféricas ele fala que a força gravitacional exercida por uma casca esférica, ela é igual à força se toda a massa tivesse sido colocada no centro. Então, ela vai ser G, Mzão, que é a massa da casca esférica, Mzinho, que é a massa da partícula, essa aqui, ó, 2 kg, dividido pela distância, né? Então, qual vai ser o R aqui, ó? Certo? Qual vai ser o R que a gente vai usar? Então, na situação 1, ok? Vamos lá. A situação 1 é o R. Então, eu vou chamar de D, tá? Então, o D quadrado aqui, ó, ele vai ser o seguinte. Esse valor aqui, ó, tá? Então, aqui está o G, né? Que é 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa da casca esférica é 1.000 kg. Então, 1.000 é 10 ao cubo, né? Quilograma é 10 ao cubo gramas.
E a massa da partícula, a massa pontual, é 2 kg. Então está aqui, 2 kg. E a distância é 5,01 metros. Então vou colocar isso aqui ao quadrado aqui embaixo. Fazendo as contas, galera, essa força aqui, ó, ela vai dar 5,314, arredondando aqui já, 3 casas decimais, vezes 10 a menos 3 newtons. Então, na situação 1, né, quando a massa estiver aqui fora, esse vai ser o valor da força. Na situação 2, quanto vale a força, galera? A força vale 0. Esse é o teorema das cascas esféricas, né? A gente demonstrou isso aqui, eu mandei para vocês lá a demonstração. Teorema das cascas esféricas, qualquer massa colocada no interior da casca esférica, tanto faz seja no centro ou num ponto fora do centro, a força gravitacional vai ser sempre 0. Então o mesmo vai valer para a situação 3, certo? A força vai ser 0. Então aqui a gente já calculou a força gravitacional nas 3 situações que ele pediu, né? 1, 2 e 3. Então a letra A está resolvida. Vamos resolver a letra B. A letra B diz assim, ó, desenhe um gráfico qualitativo do módulo da força gravitacional que essa esfera exerce sobre uma massa pontual m em função da distância r de m do centro da esfera, então desde o centro da esfera. Inclua a região de R0 a R infinito. Então você vai ter que fazer a força em função de R, certo? E você vai fazer o R variar de 0 a infinito. Ok? Então vamos lá. Você vai ter que desenhar um gráfico aonde você vai ter aqui, ó, no eixo das abscissas, você vai ter o R, ok? Ficou tosco essa linha aqui, né? Deixa eu tentar fazer um melhor aqui, galera. Não sou muito bom de desenhar linhas, vocês já devem lembrar lá das nossas aulas presenciais, lá eu tentando desenhar essa linha no quadro, né? Então vamos lá. E aqui vai ser o F, certo? Então o que a gente sabe? Que até esse R aqui, ó, é o raio Rzão da esfera, né? E esse R ele é 5 metros, tá? Então até 5 metros, aqui é o 0, né? Então desde 0 até os 5 metros, o valor da força é exatamente 0. Quando ele chegar em R, galera, essa força ela vai aumentar. Deixa eu ajeitar isso aqui de novo. Então, chegando aqui no R, ó, o valor da força ele dá um salto. E ele vai chegar até um valor aqui máximo, que é o R. Qual é esse R aqui? É o F da superfície, né, da esfera. Na superfície da esfera, esse F ele tem um valor. Quanto é esse valor? Esse valor aqui, ó, da superfície, o F na superfície, ele é G, Mzão, Mzinho, sobre o R quadrado, né? É o raio da esfera, da casca esférica. Eu já calculei isso aqui, vocês podem substituir aí também, né? E ele vai dar o seguinte, ó, vai dar 5,336 vezes 10 a menos 3 newton, né? Então, na superfície aqui, ó, esse valor Fs você pode substituir. Aqui, o F ele vai valer 5,336 vezes 10 a menos 3 mil. Observa que esse valor ele é um pouco maior do que aquele F na situação 1, né? Aquele F na situação 1, ele valia quanto? Valia, deixa eu achar aqui, ó. Ele valia 5,314, né? Vezes 10 a menos 3 newton, certo? Então, justamente, faz sentido, porque à medida que você vai afastando, né? Quando você vai afastando, essa força vai caindo. E ela cai numa forma de uma parábola. No infinito, esse R ele vai
a força vai a zero, né? Então, quando o R for infinito, a força vai se anular, ok? Então, esse aqui é o gráfico da força em função de R desde o centro da esfera até o infinito. Ok, então, resolvida essa letra B, ok? Letra B resolvida. Vamos para a próxima. Essa questão agora aqui, galera, é o exercício 12.38 do Young. Fala sobre mini buracos negros. Então vamos lá. Os cosmólogos especulam que os buracos negros do tamanho de um próton poderiam ter se formado durante os primeiros dias do Big Bang. Então olha só, né? Os primeiros dias do Big Bang tinham buracos negros minúsculos, né? Tamanho de um próton. Quando o universo teve início, né? No caso há 13,5 bilhões de anos atrás, aproximadamente. Se considerarmos o diâmetro de um próton como 1 vezes 10 a menos 15 metros, qual seria a massa de um mini buraco negro? Então ele deu o diâmetro de um próton. Se o diâmetro é isso, quanto vale o raio do próton? O raio do próton é a metade, né? Então é meio vezes... Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Então vamos lá. É meio vezes 10 a menos 15, né? Metros. E ele quer saber, ó, a massa do mini buraco negro. Galera, como é que a gente faz isso? A gente tem que lembrar que o raio crítico, né? Esse raio crítico aqui, ó, que um corpo tem que ter para ser considerado um buraco negro é o raio de Schwarzschild, certo? E esse raio aqui, ele é encontrado quando você substitui a velocidade da luz lá na expressão da velocidade de escape. A gente viu isso na teoria, eu já mandei essa aula lá para vocês. Qualquer coisa, revisem lá. Então, ele tem um valor, né? O raio de Schwarzschild, ele é dado por 2 vezes G m, que é a massa, né? Sobre C quadrado, ok? Vamos lembrar que C é igual a aproximadamente quanto? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? Isso aqui é a velocidade da luz, beleza? Substituindo isso aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. Antes disso eu preciso dizer aqui que isolando a massa aqui, ó, você tem essa expressão, né? Passa o C quadrado aqui multiplicando o RS e o 2G passa dividindo, mas a gente vai usar aqui no lugar do raio de Schwarzschild, a gente vai usar o raio do próton, ok? O raio do próton vai ser, já que a gente está falando que o buraco negro ele tem o tamanho do próton, né? Lá no início do universo, no Big Bang. Então agora sim, substituindo os valores, a gente acha isso que está aqui, ok? Então a velocidade da luz 3 vezes 10 à oitava, e isso aqui é elevado ao quadrado, né? Vezes o raio do próton, que é meio, vezes 10 a menos 15, dividido por 2 vezes a constante gravitacional. Galera, fazendo essas contas aqui, ó, você vai achar 337 vezes 10 à sexta, né? O que? Toneladas, né? Você vai achar isso aqui vezes 10 vezes 10 a 337 vezes 10 a 9 quilogramas, né? Então, isso aqui dá 337 vezes 10 a 6 toneladas, ok? Lembrando que tonelada é 1000 quilogramas, beleza? Tá. Olha só, galera. Então, a gente vai ter que o buraco negro, do tamanho de um próton, ele teria 337 milhões de toneladas. Imagina o que é isso, galera. Tipo, 300 milhões de toneladas comprimidos num espacinho do tamanho de um próton, né? Esse que é o nosso resultado está dizendo aqui, beleza? Então resolvemos essa questão também. Vamos passar para a penúltima. Agora, a gente tem o seguinte, ó.
Qual é a velocidade de escape de um asteroide com um diâmetro de 300 km e uma densidade de 2.500 gramas por metro cúbico? Então, vamos resolver, né? Primeiramente, ó, a gente sabe que se o diâmetro é 300 km, quanto é o raio? O raio é a metade, né? A metade vai dar 150 quilômetros, né? Que é o quê? 1,5 vezes 10. 1 quilômetro, galera, é 10 ao cubo. Como eu já peguei duas casas aqui, vai dar 10 a quinta metros. Ok, beleza, tá aí, esse é um dado. A densidade ele deu ali, ó. Mas quem é densidade? É massa, né, sobre volume, não é isso? E a gente vai considerar que esse asteroide, ele é um asteroide esférico, ok? Ele é um asteroide esférico. Então a gente vai dizer o seguinte, olha, que a massa dele é a densidade vezes o volume de uma esfera. Quanto é o volume de uma esfera? 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Aí ele fala assim, ó, né? Qual é a velocidade de escape? Mas antes de a gente calcular a velocidade de escape, vamos logo substituir essa massa aqui dentro da velocidade de escape. Então a velocidade de escape, ela é, a gente sabe lá, né? Tá no livro isso. 2 vezes o g, que multiplica a massa, sobre o raio, ok? Então, ó, vamos lá. Vai ficar 2 vezes o g sobre o raio. E a massa está aqui, a gente acabou de achar, é o ρ, aí 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Vou chamar de Rzão só para ficar igual, tá? Aí, olha só, esse r ao cubo cancela com r de baixo, vai sobrar um r quadrado aqui. E agora a gente pode substituir os valores. E isso aqui dá o seguinte. Isso aqui, ó, certo? Então, vamos entender isso aqui, ó. Então, esse 2 aqui, ó, multiplicando com esse 4π, deu um 8π aqui na frente, né? E tem o g, certo? O g está aqui, ó, certo? 6,107 vezes 10 a menos 11. Tá? Aí tem o ρ. O ρ, galera, ele já está nas unidades do SI, ó, quilograma por metro cúbico. Não precisou transformar, beleza? 2.500. Vai sobrar um r quadrado aqui, ó. Beleza? Esse r quadrado, o r é 1,5 vezes 10 a quinta. Tá aqui, ó, 1,5 vezes 10 a quinta ao quadrado, beleza? E embaixo só sobrou 3, ok? Agora, fazendo as contas aí, ó, vamos ver quanto é que isso dá. Isso aqui, ó, 1,77, não, melhor dizendo, vamos escrever aqui melhor. Deu, segundo aqui a minha conta aqui, vamos ver se é isso mesmo. Deu 177,28. Depois confira aí, galera, se é isso mesmo, que a minha calculadora aqui, às vezes metro por segundo quadrado não, metro por segundo, tá? Às vezes eu posso ter cometido algum errinho aqui na calculadora, mas eu acredito que é isso aqui. Tô achando meio alta essa velocidade, na verdade. Então vamos lá, 177 metros por segundo, beleza? Então essa é a velocidade de escape de um asteroide aí. Beleza, passamos em frente, resolvemos mais um. Então vamos lá. Uma astronauta cuja missão é ir até onde ninguém jamais foi. Olha só a missão da mulher. Uma astronauta ir até onde ninguém nunca jamais foi. Já pensou? Ó, pousa em um planeta esférico, olha só, essa informação é importante, em uma galáxia distante. Ao pousar na superfície do planeta, não é planeja, planeta, ela lança uma pequena pedra que parte do repouso e descobre que ela precisa de 0,480 segundos para descer 1,9 metros. Se o raio do planeta é 8,60 vezes 10 a sétima metros, qual é a massa do planeta? Então, observe que a gente tem aí uma série de informações, tá bem? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aí é que a gente vai, para poder determinar a aceleração da gravidade do planeta, a gente vai ter que usar o nosso conhecimento lá de
Física 1, a parte de queda livre, ok? Então a gente tem uma altura aí, ó, quando ela lançou a pedra, né? Ela estava numa altura aí de 1,9 metros. E quando a pedra caiu, ok? Ela percorreu aí uma distância até o solo, né? Que é o y igual a zero, ok? E isso sobre a influência da gravidade aí na superfície do planeta. Então, se a gente considerar aqui que ela fala que ela lança uma pedra que parte do repouso, né? Então a velocidade aqui inicial da pedra é zero, ok? Então, como é que é a equação da queda livre? A gente sabe, y é igual a y0 mais v0y, né? T mais gt quadrado sobre 2, ok? Gt quadrado sobre 2, ok? Vamos lá. Isso aqui em módulo, né? Em módulo. Okay? Se você considerar o y para cima aqui, se dizer que o y está para cima e o g está para baixo, você pode fazer o seguinte também, ó. Só para ficar bonitinho aqui, né? Você pode colocar isso aqui negativo e você vai achar que o g vai dar um valor negativo. Mas é isso mesmo, tá? A gravidade está apontando para baixo. Mas o que vai importar para a gente é o módulo, tá bom? Então vamos lá. O y é 1,9. O y0 é 0. A velocidade 0 é 0 também, ok? Então vai ter o g, menos g. T, quanto foi o t que ele demorou para descer? 0,480 segundos. Isso aqui é o quadrado sobre 2, né? Isolando o g aqui, ó. Isolando o g e fazendo as contas, você vai achar que o g ele deu menos. Na minha conta aqui que eu fiz, deu 7,917 metros por segundo quadrado, ok? Vocês façam aí a conta e confirmem aí, ver se é esse valor mesmo. Beleza, então essa é a aceleração da gravidade no planeta. Aí ele diz agora o seguinte, ó. Qual é a massa do planeta, né? Qual é a massa do planeta? Bom, a gente sabe lá, se você considerar o peso igual à força gravitacional, você vai achar que a gravidade do planeta ela é igual a G, massa do planeta, sobre o raio do planeta ao quadrado, né? Você vai fazer isso aqui, né? Porque é massa vezes gravidade, a força gravitacional é G vezes a massa do planeta vezes a massa do corpo sobre o raio do planeta ao quadrado. Aí vai cortar aqui e aqui, você vai achar esse G, ok? Resolvendo isso para massa, você vai dizer que a massa do planeta é igual a quem? G vezes o raio do planeta ao quadrado, dividido por Gzão. Okay? Bom, agora você vai substituir os valores. Vamos substituir os valores. Tá aqui, beleza? Então vamos lá. O G é o G que a gente calculou, né? Que é 7,917 metros por segundo quadrado. O raio do planeta 8,6 vezes 10 a sétima, é um dado da questão, né? Ao quadrado também. E aqui embaixo tem o G, certo? Tem esse Gzão aqui que a gente quer. Aí agora vamos lá. Então a massa do planeta, resolvendo essa continha aí, galera, deu, olha, de acordo aqui com as minhas contas, deu 8,778 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Então, é maior que a massa da Terra, né? Maior que a massa da Terra. Entretanto, a gravidade é menor porque o raio do planeta é bem maior também, ok? Então, está resolvido aqui a última questão. Beleza, galera? Esses exercícios aí são para orientar vocês a resolver a lista que eu postei. Então, eles falaram aí sobre tudo que a gente viu, velocidade de escape, teorema das cascas esféricas, princípio da superposição, distribuição contínua, distribuição discreta, ok? Na verdade, a distribuição contínua eu já mandei os exercícios antes. Então, eu acho que... espero que dê uma boa ajuda. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. E a galera do YouTube, não esqueça de dar um like e compartilhar o vídeo. Obrigado, valeu!